Faxineira falou em 9 idiomas na reunião da empresa. No dia seguinte, mandaram ela para. Margarida Santos nunca imaginou que sua vida mudaria completamente por causa de uma reunião que não deveria ter escutado. Aos 58 anos, trabalhava como faxineira noturna há mais de uma década na Corporação Amazonas, uma das maiores empresas de comércio exterior do Brasil, localizada em São Paulo. Naquela terça-feira, enquanto limpava a sala de reuniões do 12º andar, ouviu vozes exaltadas vindas do corredor. Os executivos haviam voltado para buscar documentos esquecidos e continuavam discutindo um contrato internacional problemático que poderia custar milhões à empresa. "Esse chinês está tentando nos enganar", gritava Roberto Carvalho, o diretor comercial. "Eu sei que tem algo errado nessa tradução." "Calma, Roberto", disse Fernanda Oliveira, a gerente de contratos. "Temos que confiar no nosso tradutor. Ele disse que está tudo certo." Margarida parou de limpar quando ouviu os executivos mencionarem que a empresa estava prestes a assinar um contrato de exportação de café que representava o maior negócio da história da companhia. Mas algo na tradução chinesa não estava batendo com os valores discutidos. "Se assinarmos isso amanhã, vamos perder quase 10 milhões, murmurou Carlos Mendes, o contador da empresa. Foi então que Margarida não conseguiu mais ficar calada. Limpou as mãos no avental e se aproximou da porta da sala. "Com licença", disse ela, ainda segurando o pano de limpeza. "Eu não queria me intrometer, mas vocês estão falando do contrato com a empresa de Xangai?" Os 4 executivos se viraram surpresos. Roberto foi o primeiro a reagir. "Desculpe, mas essa é uma reunião privada. A senhora poderia continuar sua limpeza em outro andar?" "Eu sei, senhor Roberto, mas a tradução que vocês têm nas mãos está completamente errada", disse Margarida em um português perfeito, muito diferente do jeito simples como normalmente falava com os funcionários. Fernanda soltou uma risada nervosa. "Senhora, a tradução foi feita por um dos melhores profissionais de São Paulo. Tem certeza do que está falando?" Margarida respirou fundo. Sabia que estava prestes a mudar sua vida para sempre. "Jefen Hitong, Shuo de Shimei Gongjin Shimei Yuan. Danshi Nimandewenjian Sheda Shimei Gongjin Yimei Yuan", disse ela fluentemente em mandarim. O silêncio tomou conta da sala. Os executivos se entreolharam com os olhos arregalados. "O que ela disse?" perguntou Carlos. "Ela falou que o contrato diz $10 por quilo, mas nosso documento está marcando $1 por quilo", traduziu Margarida voltando ao português. Roberto pegou os papéis com as mãos tremendo. "Como a senhora sabe mandarim?" "Não é só mandarim", respondeu Margarida. "Der Vertrag enthält auch Fehler in der deutschen Übersetzung", continuou em alemão perfeito. "E também tem erro na versão em alemão." Fernanda se sentou pesadamente na cadeira. "Meu Deus, como isso é possível?" Margarida continuou falando fluentemente em francês, russo, japonês, árabe, italiano, hindi e até espanhol, apontando erros críticos em cada versão do documento. Os executivos estavam completamente chocados. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Carlos foi o primeiro a se recompor. "Senhora, qual é o seu nome mesmo?" "Margarida Santos, senhor Carlos. Trabalho aqui há 11 anos na limpeza noturna." "Margarida, a senhora pode nos explicar onde aprendeu todos esses idiomas?" Margarida hesitou. Aquela pergunta tocava em feridas que ela havia passado anos tentando curar. "É uma longa história, senhor Carlos. Melhor vocês revisarem esses contratos com urgência. Amanhã será tarde demais." Não, disse Roberto se levantando. "A senhora não vai sair daqui sem explicar isso. Estamos falando de um prejuízo milionário que a senhora acabou de nos salvar." Margarida suspirou. Não tinha como fugir mais. "Eu trabalhei no Ministério das Relações Exteriores por 15 anos. Era diplomata especializada em comércio internacional. A revelação caiu como uma bomba na sala. Fernanda foi a primeira a falar. Diplomata? Mas por que está trabalhando como faxineira? Porque a vida às vezes nos obriga a fazer escolhas que nunca imaginamos,
respondeu Margarida, sentindo o peso de 2 décadas de dor no peito. Roberto se aproximou dela. Margarida, preciso que a senhora nos ajude a revisar todos esses contratos. Estamos falando do futuro da empresa. Eu não posso, Sr. Roberto. Preciso terminar minha limpeza e ir para casa. Minhas filhas me esperam. Quanto ganhamos por mês limpando? Perguntou Carlos. R$ 2.500, senhor. E se eu oferecesse 5 vezes mais para trabalhar como consultora internacional? Margarida sentiu o coração acelerar. R$ 12.500 era mais dinheiro do que ela havia visto junto em anos. Não posso aceitar, disse ela, lutando contra a tentação. Por que não? Insistiu Fernanda. Porque vocês não conhecem minha história. Se soubessem, não fariam essa oferta. Roberto cruzou os braços. Então nos conte. Somos pessoas adultas. Podemos lidar com qualquer coisa. Margarida olhou para os 4 executivos. Pessoas que há anos passavam por ela nos corredores sem sequer cumprimentar. Agora estavam ali, dependendo de sua ajuda. Meu marido também era diplomata, começou ela, a voz tremendo. Há 20 anos ele desapareceu durante uma missão no exterior. Deixou eu e minhas 2 filhas pequenas sem nenhuma explicação. Carlos se sentou à mesa. Desapareceu como? Um dia ele estava lá. No dia seguinte não estava mais. Disseram que ele havia saído do hotel em Genebra para uma reunião e nunca mais voltou. Procuraram por meses. Nunca encontraram nada. Fernanda colocou a mão no coração. Meu Deus, que terrível. Depois disso, desenvolvi síndrome do pânico. Não conseguia mais trabalhar em ambientes corporativos. As reuniões, as negociações, tudo me lembrava dele. Precisava sustentar minhas filhas sozinha. Então, aceitei o primeiro emprego que encontrei. Roberto balançou a cabeça. E por que escolheu continuar aqui? Poderia ter procurado outro trabalho relacionado à sua área. Porque aqui eu era invisível, disse Margarida, as lágrimas começando a descer. Ninguém me fazia perguntas. Ninguém investigava minha vida. Eu podia trabalhar em paz e voltar para casa para cuidar das minhas meninas. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Os executivos estavam claramente emocionados com a história. Suas filhas, onde estão agora? Perguntou Fernanda. Ana Beatriz é advogada e Letícia é professora universitária. As 2 se formaram com o dinheiro que ganhei limpando essas salas, disse Margarida com orgulho misturado à tristeza. Carlos se levantou e começou a andar pela sala. Margarida, a senhora não entende. O que aconteceu aqui hoje não foi coincidência. A empresa está prestes a perder milhões por causa de traduções erradas. A senhora literalmente salvou a Corporação Amazonas. Eu só quis ajudar. Não aguentei ver vocês sendo enganados. Roberto pegou o telefone. Estou ligando para o presidente da empresa. Ele precisa saber disso imediatamente. Não, gritou Margarida. Por favor, não façam isso. Eu só quero continuar minha vida em paz. Tarde demais, disse Roberto, já discando. Senhor Antônio, precisa descer aqui urgentemente. Temos uma situação... Sim, agora. 12º andar. Margarida sentiu as pernas tremerem. Conhecia Antônio Ferreira da Silva, o presidente da Corporação Amazonas apenas de vista. Ele era um homem imponente na casa dos 60 anos, sempre bem vestido e com fama de ser muito exigente. Senhor Roberto, pelo amor de Deus, eu posso perder meu emprego por isso, implorou Margarida. Perder? Riu Fernanda. Margarida, a senhora acabou de salvar a empresa. O último profissional que teve um impacto assim na corporação foi promovido a diretor. Eu não quero ser promovida. Só quero continuar invisível. 5 minutos depois, Antônio Ferreira entrou na sala com passos firmes. Parou quando viu Margarida ainda segurando o pano de limpeza. Boa noite, Roberto. Fernanda me disse que temos uma situação urgente sobre os contratos. Senhor Antônio, disse Roberto, quero apresentar Margarida Santos. Ela trabalha na limpeza noturna há 11 anos. Antônio olhou para Margarida com estranheza. Prazer, Margarida. Mas não entendo por que me chamaram aqui para conhecer uma funcionária da limpeza. Porque essa funcionária da limpeza acabou de descobrir que todos os nossos contratos internacionais estão com traduções erradas, disse Carlos.
Ela fala 9 idiomas fluentemente. Antônio soltou uma gargalhada. Vocês estão brincando comigo? Faça um teste, desafiou Fernanda. Pergunte alguma coisa em inglês. Antônio se virou para Margarida, ainda cético. All right, if you really speak English, can you tell me what you think about our international expansion plans? Margarida respirou fundo e respondeu em inglês perfeito, com sotaque britânico. I believe your international expansion has great potential, but you need to be more careful with translations and cultural adaptations. Many companies fail internationally not because of bad products, but because of communication barriers. A expressão de Antônio mudou completamente. Onde a senhora aprendeu a falar assim? Universidade de Oxford, Sr. Antônio. Fiz mestrado em Relações Internacionais lá nos anos 90. Oxford. Antônio se sentou pesadamente. Senhora Margarida, preciso que me conte sua história completa. Agora. Durante a próxima hora, Margarida contou tudo. Sua carreira diplomática, o desaparecimento do marido, a síndrome do pânico, a decisão de se esconder na limpeza para proteger as filhas. Antônio escutou tudo em silêncio, fazendo anotações. Inacreditável, murmurou ele quando ela terminou. Temos uma diplomata de carreira internacional limpando nossos escritórios há 11 anos e nunca soubemos, porque eu não queria que soubessem, disse Margarida. Minha vida estava organizada do jeito que eu conseguia viver. Antônio se levantou e começou a andar pela sala, pensativo. Margarida, preciso fazer uma proposta. Nossa empresa está expandindo para a Ásia e América do Norte. Precisamos de alguém com sua experiência para liderar nosso departamento internacional. Já disse que não posso aceitar. Ainda não ouviu minha proposta, disse Antônio com um sorriso. R$ 25 mil por mês, participação nos lucros, plano de saúde completo para sua família e um programa de apoio psicológico para ajudar com sua síndrome do pânico. Os números fizeram Margarida sentar-se. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado em 2 anos de limpeza. É muito dinheiro, Sr. Antônio, mas não posso aceitar. Não estou pronta para voltar a esse mundo. Então, o que a faria estar pronta? Margarida pensou por um longo momento. Tempo. E a garantia de que posso continuar levando uma vida simples. Não quero ser o centro das atenções. Que tal começarmos devagar? Sugeriu Fernanda. A senhora poderia trabalhar como consultora algumas horas por semana, mantendo seu emprego na limpeza. Isso seria possível? Perguntou Margarida, vendo uma possibilidade que não a assustava tanto. Claro, disse Antônio. Começamos com 2 dias por semana, R$ 3.000 mensais extras. Se a senhora se sentir confortável, expandimos gradualmente. Margarida fechou os olhos pensando nas filhas. O dinheiro extra poderia ajudar Ana Beatriz a abrir seu próprio escritório de advocacia e Letícia a fazer o doutorado que sempre sonhou. Posso pensar até amanhã? Claro, mas Margarida, disse Antônio, olhando nos olhos dela. A senhora salvou nossa empresa hoje. Não importa qual seja a sua decisão, sempre terá nosso respeito e gratidão. Naquela noite, Margarida chegou em casa na zona leste de São Paulo com a cabeça fervilhando. Ana Beatriz e Letícia a esperavam na sala, como sempre faziam quando ela trabalhava até tarde. Mãe, como foi o trabalho? Perguntou Letícia, notando algo diferente no rosto da mãe. Meninas, preciso contar uma coisa para vocês. Durante a próxima hora, Margarida contou tudo o que havia acontecido. As filhas escutaram em silêncio, com expressões que variavam entre surpresa, orgulho e preocupação. Mãe, disse Ana Beatriz quando ela terminou, por que você nunca nos contou que falava todos esses idiomas? Porque fazia parte de uma vida que eu quis esquecer, uma vida que me causou muita dor. Letícia se aproximou e abraçou a mãe. Mas mãe, você não pode viver se escondendo para sempre. Papai já se foi há 20 anos. Não é só sobre seu pai, disse Margarida, as lágrimas voltando. É sobre quem eu era naquela época. Eu era ambiciosa, competitiva, sempre viajando, sempre colocando a carreira em primeiro lugar. Quando vocês nasceram, eu mal conseguia tempo para cuidar de vocês. Ana Beatriz se sentou ao lado da mãe.
Mãe, você acha que nós nos importamos com isso? Você trabalhou dia e noite para nos dar educação. Limpou escritórios para que pudéssemos estudar. Isso vale mais que qualquer carreira diplomática. Mas agora vocês são adultas, disse Letícia. Você pode voltar a ser quem realmente é. Não sei se sei mais quem eu sou, confessou Margarida. Ana Beatriz pegou a mão da mãe. Então aceite a proposta e descubra. Você merece ter a vida que sempre quis. E se eu não conseguir? E se tiver uma crise de pânico na frente de todos? Então a gente vai estar aqui para te apoiar, disse Letícia com firmeza, assim como você sempre esteve para nós. Na manhã seguinte, Margarida chegou à Corporação Amazonas 1 hora mais cedo que o normal. Queria falar com Antônio antes que perdesse a coragem. Encontrou-o na sala de reuniões revisando contratos com uma equipe de advogados. Margarida, disse ele ao vê-la. Já decidiu? Aceito a proposta, mas com 2 condições. Estou ouvindo. Primeira, quero continuar fazendo limpeza também, pelo menos nos primeiros meses. Me ajuda a manter os pés no chão. Antônio sorriu. Aceito. E a segunda? Se em algum momento eu não conseguir mais continuar, vocês me deixam voltar só para a limpeza, sem problemas. Aceito também. Bem-vinda de volta ao mundo corporativo, Margarida. Nas semanas seguintes, a notícia sobre a faxineira que falava 9 idiomas se espalhou pela empresa como fogo na mata seca. Alguns funcionários a tratavam com admiração, outros com desconfiança, questionando por que ela havia escondido suas qualificações por tanto tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Margarida dividiria seu tempo entre a limpeza noturna e as consultorias internacionais. Chegava às 7 da manhã, trabalhava até meio-dia no novo departamento, almoçava sozinha e voltava à noite para a limpeza. Essa rotina estranha gerou comentários por toda a empresa. Você viu? A Margarida da limpeza agora anda pelos corredores de manhã, vestida de executiva, cochichava Sandra da recepção. Dizem que ela ganha mais que muito gerente, respondia José do almoxarifado. Eu não entendo por que ela continua limpando se agora é consultora, murmurava Carla do financeiro. Os comentários chegaram aos ouvidos de Margarida, mas ela tentava ignorar. Havia dias em que a ansiedade era tanta que ela se trancava no banheiro para respirar e se acalmar. Foi durante uma dessas crises que conheceu Beatriz Pereira, uma executiva de 28 anos que havia sido recém-contratada para o Departamento de Marketing Internacional. Você está bem? Perguntou Beatriz, encontrando Margarida no banheiro com as mãos trêmulas. Só um pouco nervosa. Vai passar, respondeu Margarida, tentando se recompor. Posso ajudar com alguma coisa? Margarida olhou para a jovem e viu algo familiar em seus olhos. Você também tem ansiedade? Beatriz sorriu tristemente. Síndrome do pânico, desde que meu pai faleceu há 3 anos. Alguns dias são piores que outros. Como você lida com isso no trabalho? Respiração, técnicas de relaxamento e muita paciência comigo mesma. Quer que eu te ensine algumas técnicas? Daquele dia em diante, Margarida e Beatriz se tornaram amigas. A jovem executiva se tornou uma espécie de mentora emocional, enquanto Margarida a ajudava com questões internacionais. 1 mês depois, chegou o primeiro grande teste. A Corporação Amazonas receberia uma delegação chinesa para negociar um contrato de importação de equipamentos agrícolas. Antônio pediu que Margarida participasse da reunião. Não sei se estou pronta para isso, disse ela, sentindo o familiar aperto no peito. Você está, disse Beatriz, e se precisar sair, eu estarei lá para cobrir. Você fala mandarim? Não, mas falo a linguagem universal da distração, riu Beatriz. Deixa que eu invento alguma coisa. No dia da reunião, Margarida vestiu um terno emprestado de Ana Beatriz e tentou se preparar mentalmente. Quando os chineses chegaram, ela se apresentou em mandarim perfeito, causando uma impressão imediata. Hen Gao Xin Jian Dao Nin, disse ela ao líder da delegação, Li Wei. Ni de Zhongwen Shuo de Han Hao, respondeu ele claramente impressionado. A reunião fluiu perfeitamente.
Margarida não apenas traduziu, mas também explicou nuances culturais que fizeram toda a diferença na negociação. Os chineses ficaram tão impressionados que pediram para trabalhar exclusivamente com ela em futuras negociações. Margarida, disse Li Wei em inglês na hora da despedida, sua empresa tem sorte de ter alguém como você. Raramente encontramos ocidentais que entendem nossa cultura tão profundamente. Depois que os chineses saíram, Antônio chamou Margarida em sua sala. Parabéns, você acabou de fechar um contrato de 15 milhões de reais. Não foi só eu, toda a equipe trabalhou. Margarida, interrompeu Antônio, para de se diminuir. Você é talentosa, é hora de aceitar isso. Naquela noite, enquanto fazia sua limpeza rotineira, Margarida refletia sobre o dia. Pela primeira vez em 20 anos, havia se sentido verdadeiramente útil em sua área de expertise. Foi então que encontrou um envelope em sua mesa na sala de limpeza. Dentro havia uma carta com o timbre do Ministério das Relações Exteriores. Com as mãos tremendo, ela abriu a carta. Cara Margarida Santos, soubemos através de contatos do setor privado sobre sua atual atuação na Corporação Amazonas. Gostaríamos de convidá-la para uma reunião informal para discutir possíveis colaborações futuras. Atenciosamente, Embaixador Ricardo Tavares, Departamento de Comércio Exterior. Margarida sentou-se pesadamente. O governo havia descoberto onde ela estava. Na manhã seguinte, decidiu contar para Antônio sobre a carta. Interessante, disse ele, lendo o documento. O que você pretende fazer? Não sei. Parte de mim quer ir, mas outra parte tem medo de que eles queiram me recrutar de volta. E se quisessem, seria ruim? Seria complicado. Minha vida está aqui agora. Vocês, as meninas, minha rotina. Antônio se recostou na cadeira. Margarida, posso fazer uma confissão? Claro. Quando você começou a trabalhar aqui como consultora, mandei nossa equipe de recursos humanos pesquisar sobre seu passado. Margarida sentiu o sangue gelar. O quê? Descobrimos sua carreira diplomática, suas condecorações, seus trabalhos na Europa. Você foi uma das diplomatas mais respeitadas da sua geração. Por que não disse nada? Porque percebi que você estava se escondendo por algum motivo. Respeitei isso, mas agora acho que você precisa saber quem realmente é. Antônio abriu uma gaveta e tirou uma pasta espessa. Esta é uma cópia do seu arquivo no Ministério. Você estabeleceu as primeiras relações comerciais entre o Brasil e 3 países asiáticos. Negociou tratados que ainda hoje geram bilhões em comércio bilateral. Margarida olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Eu não quero ver isso. Por que não? Porque essa pessoa não existe mais. Ela era casada com Paulo. Ela tinha uma vida que acabou quando ele desapareceu. Margarida, disse Antônio gentilmente, Paulo desapareceu. Você não. As palavras atingiram Margarida como um soco no estômago. Ela começou a chorar. Você não entende. Eu não era uma boa mãe naquela época. Estava sempre viajando, sempre em reuniões. Paulo cuidava mais das meninas que eu. Quando ele desapareceu, eu percebi que havia perdido anos da infância delas. E agora? Suas filhas são adultas, independentes, bem-sucedidas. Você não acha que parte desse sucesso veio do exemplo de determinação que você deu? Margarida limpou as lágrimas. Ana Beatriz me disse uma coisa parecida. Ela é sábia. Escute sua filha. Naquela tarde, Margarida decidiu aceitar a reunião com o embaixador Ricardo Tavares. Marcaram de se encontrar em um restaurante discreto no centro de São Paulo. Ricardo era um homem elegante na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. Margarida, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Seu trabalho nos anos 90 foi lendário no Ministério. Obrigada, embaixador. Mas isso foi há muito tempo. Não tanto assim. E pelo que soube, você não perdeu o talento. Durante o almoço, Ricardo explicou que o Ministério estava lançando um programa de parcerias com o setor privado para fortalecer as relações comerciais internacionais do Brasil. Precisamos de profissionais experientes que entendam tanto o governo quanto o setor privado. Você seria perfeita. Em que consistiria o trabalho? Consultoria especializada.
Você continuaria na Corporação Amazonas, mas também prestaria serviços pontuais para o governo. Reuniões estratégicas, negociações complexas, treinamento de diplomatas jovens. E Paulo, vocês descobriram algo sobre o que aconteceu com ele? Ricardo ficou sério. Margarida, preciso te contar algo que pode ser difícil de ouvir. O quê? Paulo não desapareceu em uma missão. Margarida sentiu o mundo girar. Como assim? Ele pediu demissão do ministério uma semana antes de desaparecer. Disse que tinha recebido uma proposta de emprego em uma empresa privada na Suíça. Isso é impossível. Ele nunca me disse nada. Há mais. Descobrimos que ele havia se envolvido com outra mulher, uma empresária suíça que conheceu durante as negociações de um tratado. Margarida se levantou da mesa abruptamente. Você está mentindo. Margarida, eu entendo que seja chocante, mas ele nunca faria isso comigo, com as meninas. Às vezes as pessoas que amamos são capazes de coisas que nunca imaginaríamos. Margarida saiu do restaurante correndo. Chegou em casa e se trancou no quarto, chorando descontroladamente. Ana Beatriz e Letícia, que estavam visitando, ficaram desesperadas. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Ana Beatriz, forçando a porta do quarto. Seu pai, ele não desapareceu. Ele nos abandonou. As três choraram juntas por horas. 20 anos de dor, de dúvidas, de culpa, finalmente tinham uma explicação. Mãe, disse Letícia quando as lágrimas diminuíram. Se isso muda alguma coisa? Como assim? Paulo ter nos abandonado não muda o fato de que você foi uma mãe incrível. Não muda o fato de que você é uma profissional brilhante. Não muda quem você é. Ana Beatriz concordou. Se alguma coisa, isso deveria te libertar. Você passou 20 anos se culpando por algo que não foi sua culpa. Nos dias seguintes, Margarida faltou ao trabalho pela primeira vez em 11 anos. Ficou em casa, processando a informação, conversando com as filhas, tentando reorganizar 2 décadas de sua vida mental. Foi Beatriz quem apareceu em sua casa no 3º dia. A empresa está preocupada. Posso entrar? Como você conseguiu meu endereço? Perguntei para o RH. Disse que era uma emergência. Margarida a deixou entrar. A casa simples na Zona Leste contrastava com a elegância que Beatriz estava acostumada a ver nos bairros nobres de São Paulo. Bonita casa, disse Beatriz sinceramente. É pequena, mas é nossa. Margarida, o que aconteceu? O que todo mundo está perguntando. Margarida contou sobre a reunião com o embaixador e a revelação sobre Paulo. Beatriz escutou tudo em silêncio. Que barra, disse ela quando Margarida terminou. Mas posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que isso mudaria quem você é hoje? Como assim? Você descobriu que seu ex-marido era um babaca. Ok. Isso te transforma de volta em faxineira? Margarida riu pela primeira vez em dias. Quando você coloca assim... Margarida, você é a mulher mais forte que conheço. Criou 2 filhas sozinha, se reinventou completamente e agora está salvando uma empresa com seus talentos. Paulo, que se dane. Você acha que eu deveria voltar? Acho que você deveria fazer o que te faz feliz. Mas antes tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Chegou uma delegação alemã inesperada na empresa ontem. Eles vieram especificamente para falar com você. Antônio teve que inventar que você estava doente. Comigo, como eles sabem que eu existo? Os chineses contaram. Aparentemente você causou uma impressão tão boa que eles recomendaram seus serviços para empresas parceiras na Europa. Margarida sentiu uma mistura de orgulho e pânico. O que eles querem? Um contrato de consultoria exclusiva. 500 mil euros por ano, para assessorar negociações entre empresas brasileiras e alemãs. Margarida quase desmaiou. 500 mil euros? É. E eles só ficam na cidade até amanhã. Se você não aparecer, eles vão embora. Naquela noite, Margarida conversou com as filhas sobre a proposta alemã. Mãe, disse Ana Beatriz, 500 mil euros por ano. Você sabe quanto isso é em reais? Muito dinheiro. É quase 3 milhões de reais por ano, disse Letícia. Você poderia aposentar a gente toda. Não é sobre o dinheiro, meninas.
Então é sobre o quê? Perguntou Ana Beatriz. É sobre provar para mim mesma que posso fazer isso, que posso ser essa pessoa de novo. Mãe, disse Letícia, pegando a mão dela. Você nunca deixou de ser essa pessoa. Só se escondeu por um tempo. Na manhã seguinte, Margarida chegou à Corporação Amazonas vestindo o terno mais elegante que possuía. Antônio a recebeu com alívio. Margarida, que bom que você voltou. Os alemães estão na sala de reuniões há 2 horas esperando. Como eu pareço? Como uma diplomata internacional, sorriu Antônio. A reunião com os alemães foi ainda melhor que a com os chineses. Margarida não apenas falou alemão perfeito, mas demonstrou conhecimento profundo sobre as diferenças culturais entre empresários brasileiros e alemães. Frau Santos, disse Klaus Müller, o líder da delegação. Sie sind genau was wir brauchen. A senhora é exatamente o que precisamos. Danke, Herr Müller. Es wäre mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Obrigada, Sr. Müller. Seria uma honra trabalhar com vocês. O contrato foi assinado na mesma tarde. Margarida se tornaria consultora oficial para empresas alemãs interessadas em fazer negócios no Brasil. Quando a notícia se espalhou pela empresa, a reação foi mista. Alguns funcionários ficaram genuinamente felizes pelo sucesso de Margarida. Outros começaram a criar teorias conspiratórias. Alguma coisa não bate, disse Wagner, um dos supervisores. Ninguém vira consultora internacional do dia para a noite. Talvez ela tenha mentido no currículo quando foi contratada como faxineira, sugeriu Márcia, da contabilidade. Ou talvez ela seja espiã, riu Joaquim, do almoxarifado. Os rumores chegaram aos ouvidos de Margarida, mas desta vez ela decidiu enfrentá-los. Pediu para Antônio convocar uma reunião geral. Sei que muitos de vocês estão confusos sobre minha situação, disse ela para os 200 funcionários reunidos no auditório. Quero esclarecer tudo. Durante 1 hora, Margarida contou sua história completa. A carreira diplomática, o casamento, o desaparecimento do marido, a decisão de se esconder na limpeza e agora o retorno ao mundo corporativo. Entendo se alguns de vocês se sentem enganados, disse ela ao final, mas quero que saibam que nunca menti sobre nada. Apenas omiti parte da minha história por motivos pessoais. Quando ela terminou, houve um silêncio no auditório. Então, devagar, Sandra da recepção começou a bater palmas. Logo toda a sala estava aplaudindo. José do almoxarifado se levantou. Margarida, quero te pedir desculpas pelos comentários maldosos. Você sempre foi uma pessoa boa e trabalhadora, não importa qual seja seu passado. Obrigada, José. Isso significa muito para mim. Depois da reunião, Margarida sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Pela primeira vez em 20 anos, não estava mais se escondendo de ninguém. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, a vida de Margarida mudou drasticamente. Ela parou de fazer limpeza e se dedicou integralmente à consultoria internacional. Antônio criou um departamento especial para ela, com 2 assistentes e um escritório no último andar. Ana Beatriz conseguiu abrir seu próprio escritório de advocacia com o dinheiro que Margarida estava ganhando. Letícia se inscreveu no doutorado em Cambridge, na Inglaterra. Mãe, disse Ana Beatriz durante um jantar em família, você realizou o sonho de todos nós. Como assim? Nós sempre sonhamos em ver você feliz de novo, brilhando como costumava brilhar antes de papai partir. Vocês se lembram de como eu era antes? Claro, disse Letícia. Você era confiante, determinada, sempre sorrindo quando voltava de viagem com presentes de lugares exóticos. Eu era ausente também. Mãe, disse Ana Beatriz, para de se culpar. Você estava construindo um futuro para nossa família. Não há nada de errado nisso. 2 meses depois, Margarida recebeu um telefonema inesperado. Alô, Margarida. Aqui é o embaixador Ricardo. Oi, Ricardo, como está? Bem? Escute, tenho uma proposta que pode te interessar. O governo francês solicitou especificamente sua participação em uma conferência sobre comércio sul-americano em Paris. Margarida sentiu o coração acelerar.
Paris? É. Eles querem que você represente o Brasil nas discussões sobre acordos comerciais com a União Europeia. Seria uma semana em janeiro. Eu não sei se estou pronta para isso. Margarida, você é a pessoa mais qualificada que temos para essa conferência. E, francamente, é uma oportunidade única de colocar o Brasil em destaque nas negociações europeias. Margarida pensou por um momento. Paris era onde tudo havia começado a desmoronar 20 anos atrás. Paulo havia desaparecido depois de uma missão lá. Posso pensar? Claro, mas preciso de uma resposta até a próxima semana. Naquela noite, Margarida conversou com Beatriz sobre a proposta. Você tem medo de ir para Paris? Perguntou a jovem executiva. Tenho medo de que todas as memórias voltem. Paris era o lugar favorito do Paulo. Nós passamos nossa lua de mel lá. E daí? Você vai deixar um homem que te abandonou impedir sua carreira? Não é só isso. É que... E se eu não conseguir? E se tiver uma crise de pânico na frente de todos os diplomatas europeus? Então você respira, se acalma e continua. Como sempre fez. Como assim? Margarida, você teve uma crise de pânico quando os chineses chegaram, lembra? E mesmo assim foi a melhor reunião da história da empresa. Verdade. E você acha que Antônio te demitiu por causa da crise? Não, ele te promoveu. Você está certa. Sempre estou, riu Beatriz. É por isso que ganho tão bem. Uma semana depois, Margarida aceitou ir para Paris. Antônio ficou eufórico. Margarida, você sabe o que isso significa? Ter uma funcionária nossa representando o Brasil na Europa? Significa muita responsabilidade. Significa reconhecimento. Você está colocando a Corporação Amazonas no mapa internacional. Nos dias anteriores à viagem, Margarida passou por um misto de ansiedade e empolgação. Ana Beatriz a ajudou a escolher roupas apropriadas para as reuniões diplomáticas. Mãe, você precisa estar impecável. Está representando o país, disse ela, experimentando ternos em uma loja elegante de São Paulo. É muito caro, Ana. Mãe, você agora ganha em um mês o que ganhava em um ano limpando. Pode comprar roupas decentes. No aeroporto de Guarulhos, as filhas foram se despedir dela. Mãe, disse Letícia, ligue todos os dias, ok? Vou ligar. E se sentir ansiedade, respira e lembra que somos suas filhas e estamos orgulhosas de você, disse Ana Beatriz. Durante o voo para Paris, Margarida relembrou sua última viagem internacional. Havia sido em 2003, numa missão comercial para o Japão. Paulo havia ficado em casa com as meninas, que tinham 8 e 10 anos na época. Quando o avião aterrissou em Charles de Gaulle, Margarida sentiu um misto de nostalgia e determinação. Paris continuava linda, mas ela não era mais a mesma mulher que havia saído de lá chorando 20 anos antes. A conferência aconteceu no Hotel des Invalides, um local histórico no coração de Paris. Quando Margarida entrou no salão principal, foi reconhecida por vários diplomatas que haviam trabalhado com ela nos anos 90. Margarida Santos, exclamou Jean-Claude Dubois, embaixador francês. Que surpresa maravilhosa ver você de volta. Oi, Jean-Claude, como estão as coisas? Melhor agora que você está aqui. Precisamos de alguém com sua experiência para essas negociações. Durante os 3 primeiros dias da conferência, Margarida brilhou. Ela não apenas defendeu os interesses brasileiros, mas também mediou conflitos entre outros países sul-americanos e europeus. Foi no 4º dia que tudo mudou. Durante uma pausa para o almoço, ela estava saindo do hotel quando alguém a chamou. Margarida? Ela se virou e congelou. Era Paulo. Ele estava mais velho, com cabelos grisalhos e algumas rugas, mas era inconfundivelmente ele. Ao lado dele, uma mulher loira elegante que deveria ter uns 50 anos. Paulo, conseguiu dizer sentindo as pernas tremerem. Eu soube que você estava aqui. Precisava te ver. Por quê? Paulo olhou para a mulher ao lado dele. Esta é Helga, minha esposa. A palavra atingiu Margarida como um soco. Esposa. Ele havia se casado com outra pessoa. Olá, disse Helga em inglês, estendendo a mão. Paulo me contou muito sobre você.
Margarida olhou para a mão estendida e depois para Paulo. 20 anos, disse ela, a voz tremendo. 20 anos eu pensei que você havia sido sequestrado, morto, desaparecido, e você estava aqui casado com outra pessoa. Margarida, eu posso explicar. Explicar? Gritou ela, chamando a atenção de outros diplomatas que passavam. Explicar que abandonou 2 filhas pequenas, que me deixou achando que estava viúva. Eu tentei entrar em contato várias vezes nos primeiros anos. Mentira. É verdade. Escrevi cartas, mandei e-mails, tentei ligar. Você havia mudado de número, de endereço. Era como se tivesse desaparecido. Margarida riu amargamente. Eu que tinha desaparecido? Eu? Helga tentou intervir. Talvez devêssemos conversar em um lugar mais privado. Não, disse Margarida, olhando diretamente para Paulo. Aqui está bom. Quero que todos os seus colegas diplomatas saibam que tipo de homem você é. Paulo ficou vermelho de vergonha. Margarida, por favor, deixa eu explicar. Então explica. Explica como você conseguiu dormir tranquilo, sabendo que suas filhas cresceram, pensando que o pai havia desaparecido misteriosamente. Eu não conseguia mais viver aquela vida. Nós 2 sabemos que nosso casamento estava em crise. Em crise? Eu não sabia que estava em crise. Você nunca estava em casa, Margarida. Sempre viajando, sempre em reuniões. As meninas mal te conheciam. Então você decidiu que elas não conheceriam nenhum dos 2? Paulo baixou a cabeça. Eu cometi um erro. Um erro terrível. Mas naquela época, achei que seria melhor para todos. Melhor para você, você quer dizer. Helga tocou o braço de Paulo. Liebling, talvez devêssemos ir. Não, disse Margarida. Você fica. Quero que você saiba exatamente com quem se casou. Margarida, disse Paulo, tentando recuperar a compostura. Sei que te magoei profundamente. Mas olhe para você agora. Está brilhante, bem-sucedida, forte. Talvez tudo tenha acontecido por algum motivo. Você está sugerindo que me fez um favor? Estou sugerindo que talvez você tenha se tornado uma pessoa melhor sem mim. Margarida sentiu uma raiva que não sentia há anos queimando em seu peito. Você sabe o que eu me tornei depois que você desapareceu? Disse ela, a voz baixa e controlada. O quê? Faxineira. Por 11 anos limpei escritórios à noite para sustentar suas filhas. Desenvolvi síndrome do pânico. Tinha medo de sair de casa. Suas filhas cresceram, se culpando pelo desaparecimento do pai. Paulo ficou pálido. Faxineira? Isso mesmo, porque quando você desapareceu, eu entrei em colapso. Não conseguia mais trabalhar como diplomata. Então aceitei o primeiro emprego que encontrei. Margarida, eu não sabia. Claro que não sabia, porque você nunca se importou em descobrir. Helga estava claramente desconfortável. Paulo, acho melhor irmos. Vão, disse Margarida. Mas antes, quero que você saiba uma coisa, Paulo. O quê? Ana Beatriz é advogada. Letícia é professora universitária e está fazendo doutorado em Cambridge. Elas são mulheres brilhantes, independentes e fortes. E conseguiram isso sem você. Aliás, conseguiram isso apesar de você. Paulo estava visivelmente emocionado. Posso ter o contato delas? Não. Margarida, elas são minhas filhas também. Você perdeu o direito de chamá-las de filhas no dia que decidiu abandoná-las. Isso não é justo. Justo? Margarida riu. Você quer falar sobre justiça? Está bem, aqui está a justiça. Eu estou aqui em Paris representando o Brasil numa conferência internacional. Sou consultora de empresas multinacionais. Ganho em um mês mais do que ganhava em um ano como faxineira. E sabe por que consegui isso tudo? Por quê? Porque aprendi que posso contar comigo mesma. Porque descobri que sou mais forte do que imaginava. Porque suas filhas me ensinaram que o amor verdadeiro é aquele que fica, não o que foge quando as coisas ficam difíceis. Paulo estava chorando. Margarida, eu sinto muito, muito mesmo. Eu também sinto, Paulo. Sinto por você. Porque você perdeu a chance de conhecer 2 mulheres extraordinárias que chamavam você de pai.
Margarida se virou para ir embora, mas Paulo a segurou pelo braço. Espera, por favor. O que mais você quer? Perdão. Quero seu perdão. Margarida olhou para ele por um longo momento. Você não merece meu perdão, Paulo, mas eu mereço minha paz. O que isso significa? Significa que eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque guardar rancor por 20 anos só me fez mal. Porque quero ser livre para viver o resto da minha vida sem carregar o peso da sua traição. Obrigado, sussurrou Paulo. Não me agradeça. E não tente contatar as meninas. Se elas quiserem te conhecer um dia, elas mesmas vão atrás de você. Margarida saiu do hotel e caminhou pelas ruas de Paris por horas. Chorou, gritou, riu, sentiu raiva, alívio, tristeza e, finalmente, paz. Quando voltou para o hotel à noite, ligou para as filhas. Mãe, disse Ana Beatriz, como está a conferência? Ótima, mas aconteceu uma coisa que preciso contar para vocês. O quê? Encontrei seu pai. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Mãe, disse Letícia, que devia estar escutando no viva voz. Você está bem? Estou, pela primeira vez em 20 anos, estou realmente bem. Conta tudo. Margarida contou sobre o encontro, sobre a esposa de Paulo, sobre a conversa dolorosa e sobre a decisão de perdoá-lo. Mãe, disse Ana Beatriz quando ela terminou, você é a mulher mais forte que conhecemos. Eu quero conhecer ele? Perguntou Letícia. Não sei, minha filha. Essa é uma decisão que vocês vão ter que tomar quando estiverem prontas. Agora não, disse Ana Beatriz. Talvez nunca. Ele teve 20 anos para aparecer, perdeu a chance. Concordo, disse Letícia. Nosso pai está morto há 20 anos. O homem que você encontrou é um estranho. Nos últimos dias da conferência, Margarida se superou. Depois do encontro com Paulo, ela se sentiu mais leve, mais confiante, mais determinada. Conseguiu fechar 3 acordos comerciais importantes para o Brasil. No voo de volta para São Paulo, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. De faxineira invisível a consultora internacional respeitada, de mulher assombrada pelo passado a pessoa livre para construir seu futuro. Quando chegou ao aeroporto de Guarulhos, Ana Beatriz e Letícia a esperavam com um buquê de flores. Como se sente? Perguntou Letícia. Completa, respondeu Margarida. Pela primeira vez em 20 anos, me sinto completa. De volta à Corporação Amazonas, Margarida encontrou uma surpresa. Antônio a esperava com um contrato novo. O que é isso? A empresa decidiu criar um departamento internacional oficial. Queremos que você seja a diretora. Diretora. Salário de R$80 mil mensais, participação nos lucros e autonomia completa para montar sua equipe. Margarida olhou para o contrato e riu. Sabe qual é a parte mais engraçada disso tudo? O quê? 1 ano atrás eu estava limpando esta mesma sala onde estamos assinando meu contrato de diretora. E o que mudou? Eu parei de me esconder. Parei de ter medo de ser quem realmente sou. 3 meses depois, Margarida havia montado uma equipe de 10 pessoas no departamento internacional. Beatriz foi a primeira contratada, como gerente de marketing. Juntas, elas transformaram a Corporação Amazonas numa das principais empresas de comércio exterior do país. Ana Beatriz abriu filiais de seu escritório em 3 cidades brasileiras. Letícia conseguiu uma bolsa integral para Cambridge e estava prestes a se mudar para a Inglaterra. Durante uma reunião familiar para comemorar as conquistas de todas, Letícia fez uma pergunta. Mãe, você se arrepende de alguma coisa? Margarida pensou por um momento. Me arrependo de ter me escondido por tanto tempo, mas não me arrependo do caminho que percorri. Cada experiência, até mesmo limpar escritórios, me ensinou algo valioso. O que, por exemplo? Perguntou Ana Beatriz. Que não existe trabalho pequeno quando é feito com dignidade. Que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade. E que a vida sempre nos dá uma segunda chance, mesmo quando achamos que é tarde demais. E se você pudesse dar um conselho para mulheres que estão passando por situações parecidas? Perguntou Letícia.
Diria que não importa quantos anos você tenha, nunca é tarde para recomeçar. Que não importa o que aconteceu no passado, você sempre pode escolher quem quer ser no futuro. E que às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são os que nos preparam para as maiores conquistas. 2 anos depois, Margarida foi convidada para dar uma palestra na Conferência Internacional de Mulheres Executivas em São Paulo. O tema era Reinvenção Profissional depois dos 50. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Mulheres de todas as idades queriam ouvir a história da faxineira que se tornou diretora internacional. Boa noite, começou Margarida, olhando para as centenas de rostos à sua frente. Meu nome é Margarida Santos. Há 3 anos, eu limpava os escritórios de uma empresa multinacional. Hoje sou diretora internacional dessa mesma empresa. O público ficou em silêncio, aguardando. Muitas pessoas me perguntam qual foi o segredo da minha transformação. A resposta é simples. Eu parei de ter medo de quem eu realmente era. Durante a hora seguinte, Margarida contou sua história completa. O casamento, a carreira diplomática, o abandono do marido, os anos como faxineira, o encontro com Paulo em Paris e a decisão de perdoar para se libertar. Às vezes, disse ela, próxima ao final da palestra, nós nos escondemos porque achamos que não merecemos mais, que perdemos nossa chance, que é tarde demais para sonhar. Mas quero dizer uma coisa para todas vocês. Nunca é tarde demais para ser quem você sempre foi destinada a ser. O público se levantou em uma ovação de 3 minutos. Dezenas de mulheres se aproximaram depois para contar suas próprias histórias de reinvenção. Uma delas era Conceição Silva, uma mulher de 62 anos que havia perdido o emprego de secretária e estava pensando em se aposentar precocemente. Dona Margarida, disse ela com lágrimas nos olhos, a senhora me deu esperança. Vou voltar a procurar emprego na minha área. Tenho experiência de 30 anos, não vou me esconder mais. Essa conversa tocou profundamente Margarida. Ela percebeu que sua história podia inspirar outras mulheres a não desistirem de seus sonhos. Foi assim que nasceu o projeto Recomeçar. Margarida criou um programa de mentoria para mulheres acima de 45 anos que queriam mudar de carreira ou voltar ao mercado de trabalho. O programa cresceu rapidamente. Em 6 meses, já havia ajudado mais de 200 mulheres a encontrarem novos empregos ou a abrirem seus próprios negócios. Ana Beatriz decidiu dar suporte jurídico gratuito ao projeto. Letícia, já em Cambridge, criou um curso online de capacitação em idiomas para as participantes. Mãe, disse Ana Beatriz durante uma videochamada com Letícia, você percebe o que fez? O quê? Transformou sua dor em propósito, usou sua experiência para ajudar outras mulheres. É que eu sei como é estar perdida e achar que não há saída, disse Margarida. Se minha história pode ajudar uma pessoa a não desistir, já valeu a pena. No final do 3º ano do programa Recomeçar, Margarida recebeu um convite inesperado. O Ministério das Relações Exteriores queria homenageá-la com a Ordem do Mérito Diplomático, a mais alta condecoração para diplomatas brasileiros. Mas eu não sou mais diplomata, disse ela para o embaixador Ricardo. Margarida, você nunca deixou de ser diplomata. Só mudou sua forma de servir ao país. A cerimônia aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília. Ana Beatriz e Letícia vieram especialmente para acompanhar a mãe. É engraçado, disse Margarida para as filhas enquanto se preparavam para a cerimônia. Há 20 anos eu saí daqui destruída. Hoje volto para receber uma honraria. A vida é mesmo uma volta completa, disse Letícia. Não, corrigiu Ana Beatriz. A vida é uma espiral. Você voltou ao mesmo lugar, mas numa posição muito mais alta. Durante a cerimônia, o ministro das Relações Exteriores fez um discurso sobre a trajetória de Margarida. Margarida Santos nos ensina que o verdadeiro sucesso não está em nunca cair, mas em como nos levantamos quando caímos. Ela nos mostra que reinvenção não tem idade e que a maior força vem dos nossos momentos mais difíceis. Quando Margarida recebeu a medalha, pensou em todas as mulheres que havia conhecido no programa Recomeçar. Pensou em Conceição, que aos 62 anos havia conseguido um emprego melhor que o anterior.
Pensou em Rita, que aos 55 anos havia aberto uma confeitaria. Pensou em Sandra, que aos 48 anos havia voltado a estudar e se formado em contabilidade. Esta medalha, disse ela em seu discurso de agradecimento, não é só minha. É de todas as mulheres que tiveram a coragem de recomeçar quando achavam que era tarde demais. É de todas as mães que criaram filhos sozinhas. É de todas as pessoas que transformaram suas cicatrizes em força. Após a cerimônia, uma jovem jornalista se aproximou para uma entrevista. Dona Margarida, qual é seu próximo projeto? Estamos criando uma rede nacional de centros de recolocação profissional para mulheres. Queremos que o recomeçar chegue a todas as cidades do Brasil. E seus planos pessoais? Pretende se casar novamente? Margarida sorriu. Sabe, por muitos anos eu pensei que precisava de alguém para me completar. Hoje sei que já sou completa. Se aparecer alguém especial, será para somar, não para preencher um vazio. E suas filhas? Como elas veem toda essa transformação? Elas são meu maior orgulho. Ana Beatriz está abrindo um escritório especializado em direitos das mulheres. Letícia está terminando o doutorado e já tem proposta para dar aulas na USP quando voltar. Elas aprenderam que podem ser qualquer coisa que quiserem ser. Alguma mensagem para nossas leitoras? Quero dizer que não importa quantos anos você tem, quantas vezes caiu, quantos nãos você ouviu. Você sempre pode escolher recomeçar. A vida sempre oferece uma nova página em branco. A questão é se você tem coragem de escrever uma nova história. 5 anos depois do dia em que falou 9 idiomas na reunião da empresa, Margarida estava no escritório do último andar da Corporação Amazonas, agora rebatizada como Amazonas International, quando Beatriz entrou com uma notícia. Margarida, chegou uma proposta interessante. O que é? Uma editora quer publicar sua biografia. Da faxineira à diretora, uma história de reinvenção. Biografia? Eu não sou famosa. Margarida, você é a inspiração para milhares de mulheres. Sua história precisa ser contada. Não sei se quero expor minha vida assim. Pensa assim. Quantas mulheres poderiam se inspirar lendo sua história? Quantas Margaridas existem por aí, limpando escritórios, achando que não tem mais chance? Margarida pensou por um momento. Sabe de uma coisa? Você está certa. Se minha história pode ajudar uma pessoa a não desistir de seus sonhos, vale a pena. O livro foi publicado no ano seguinte e se tornou um best-seller imediato. Margarida usou todos os direitos autorais para expandir o programa Recomeçar para outros países da América Latina. Durante o lançamento do livro, Ana Beatriz fez uma surpresa para a mãe. Trouxe Conceição, Rita, Sandra e dezenas de outras mulheres que haviam participado do programa. Mãe, disse Ana Beatriz ao microfone, você sempre nos ensinou que o sucesso se mede pelo tanto de vidas que tocamos positivamente. Estas mulheres são a prova de que você teve uma vida extraordinariamente bem-sucedida. Conceição se aproximou do microfone. Dona Margarida, quando a conheci há 3 anos, eu estava pronta para desistir. Hoje, aos 65 anos, sou gerente de uma empresa de contabilidade. Meus filhos adultos me olham com admiração. E tudo começou com sua palestra. Uma por uma, as mulheres contaram como o programa havia mudado suas vidas. Histórias de recomeço, de coragem, de transformação. Margarida escutava com lágrimas nos olhos, percebendo que sua jornada tinha valido a pena, que sua dor havia se transformado em propósito, que sua queda havia se tornado trampolim para voos mais altos. No final da noite, quando todos já haviam ido embora, Margarida ficou sozinha no auditório onde havia lançado o livro. Ana Beatriz e Letícia se aproximaram. Em que está pensando, mãe? Perguntou Letícia. Estou pensando que há 6 anos eu era uma faxineira invisível que limpava este mesmo auditório. Hoje acabei de lançar um livro aqui dentro. E como se sente? Perguntou Ana Beatriz. Grata, muito grata. Por cada lágrima, por cada dificuldade, por cada momento que pensei em desistir, porque tudo isso me trouxe até aqui. E se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa? Margarida pensou por um longo momento. Não mudaria nada, nem mesmo o abandono do seu pai.
porque foi isso que me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Foi isso que me preparou para ajudar outras mulheres a descobrirem sua própria força. Mãe, disse Letícia, você sabe que é nossa heroína, né? Vocês que são minhas heroínas, foram vocês que me deram força para continuar quando eu queria desistir. Foram vocês que me lembraram que eu tinha motivos para lutar. E agora, qual é o próximo sonho? Perguntou Ana Beatriz. Agora eu quero viver cada dia com gratidão. Quero continuar ajudando mulheres a recomeçarem. Quero ver vocês realizarem todos os seus sonhos. E quero envelhecer sabendo que usei meu tempo na Terra para fazer a diferença. Acho que você já conseguiu isso, disse Letícia, abraçando a mãe. O melhor ainda está por vir, disse Ana Beatriz, juntando-se ao abraço. Fim da história. E você, querida ouvinte, o que achou da história da Margarida? Você já passou por algum momento na vida em que precisou recomeçar do zero? Conte para nós nos comentários. Deixe seu like se a história tocou seu coração e se inscreva no canal para não perder outras histórias inspiradoras como esta. Obrigada por nos acompanhar.